Mostrarei aqui outro sistema prático para trabalhar com o mesmo objetivo no plano de controle coletivo, os exercícios para todos os dias. Primeiro, você fixa a realidade externa de tal forma que olha para o mundo. A realidade foi restaurada por você para seus objetivos e tarefas. E então acontece que você realmente tem a realização dos objetivos no infinito, do ponto de vista da vida infinita. Segundo, eles consideram a estrutura do mundo externo de tal forma que qualquer objeto do mundo parece finito apenas na área de sua manifestação. Mas se olharmos para o tempo infinito, ou seja, o número infinito de objetos focados aqui, e este é qualquer objeto de informação, então é claro que nós, por termos tal ponto de vista, podemos de fato considerar qualquer objeto como infinito em seu desenvolvimento. Então há infinito no desenvolvimento de um enredo real. Terceiro, você pode olhar para objetos externos da realidade bastante familiares, como o Sol, a Lua, nuvens distantes, de tal forma que você possa ver como eles são reproduzidos em sua consciência e onde, ao mesmo tempo em que você está olhando para um ponto dessa consciência, você precisa ver o ponto próximo a você, onde os objetos equidistantes e conhecidos se reproduzem em você. Desta forma, olhando para si mesmo deste ponto de vista, você deve estudar o caminho para si mesmo, olhar para ele e ver como chegar à consciência coletiva. Você deve transferir informações sobre a salvação universal, sobre a vida infinita. Quarto, o próximo método do exercício é que você pode designar a realidade externa como uma realidade que pode ser controlada pelo seu objetivo, porque quando falamos do sistema de busca, tudo está lá na realidade infinita. Então, sua realidade é tal que você tem um objetivo, ou seja, a conclusão da tarefa, e qualquer elemento da realidade estará dentro desse objetivo. Você definiu uma meta e chegou onde deseja. Quinto, o próximo exercício baseia-se no fato de que quando você olha para um mundo infinito, você deve antes de tudo ver a si mesmo, ou seja, você sempre vê e sente a si mesmo. Acontece que você está em integração, em conexão, no estado natural de harmonia com o mundo infinito. E ao fazê-lo, você realiza ações corretas, porque você percebe corretamente. Ao fazer isso, você deve considerar a estrutura infinita de eventos. Sexto, o próximo exercício é que, se você olhar para o mundo com os olhos abertos, verá que tudo estará aberto para você. E você deve ver como os olhos de sua alma estão abertos e, ao mesmo tempo, os eventos devem estar perto de você. Sétimo, o próximo exercício é que quando você olha para o mundo através dos olhos do próprio mundo, você deve ver o que seus olhos são, que são construídos do mundo e veem apenas através de seus olhos. Oitavo, o próximo exercício é que quando você olha para suas mãos e pernas, você deve ver o mundo que é construído com suas mãos. Ou quando você olha para seu corpo, você deve ver como seu corpo é construído. Isto é, olhe para a natureza da organização do mundo e você verá a natureza da vida infinita. Aqui significa que as leis fundamentais do mundo devem ser realizadas para todos. Nono, o próximo exercício é que você pode ver o mundo na realidade como você pode reproduzi-lo no futuro infinito. Isso significa que neste exercício você pode ver exatamente aquela realidade que é reproduzível e como você a vê. Essa já é a tarefa que é resolvida na primeira frase deste exercício. Décimo, o próximo exercício é que quando você olha para a realidade, você precisa ver sua estrutura de desenvolvimento no infinito, ou seja, por exemplo, uma folha de uma planta, qualquer objeto de informação em geral, uma pessoa,
você precisa ver como essa estrutura é na realidade desenvolvida. 11º. O próximo exercício é que o infinito do mundo deve ser percebido em coisas locais, por exemplo, a mesa à sua frente ou o céu, ou qualquer objeto de informação. Você tem que ver o infinito do mundo em um lugar específico neste objeto, ou seja, enfatizá-lo em sua percepção. É como uma tarefa especial. Aparentemente, muitas vezes, nem é necessário ver fisicamente em qualquer lugar. É ainda melhor ver através dele para ver a visão mental. Você verá que o objeto é infinito. 12º. O próximo exercício é que objetos infinitos estão incluídos nas propriedades de comunalidade. E essas propriedades são tais que quando você vê dois objetos se tocando, você obtém assim um terceiro objeto infinito, e o terceiro infinito, que é o primeiro uniforme. Você tem que olhar para a realidade assim. 13º. O próximo exercício é que quando falamos do encontro com o ressuscitado, verifica-se que no material e na ideologia desta palestra, com um infinitamente vivo, a tarefa principal é naturalmente uma realização deste encontro o mais rápido possível, ou seja, a normalização da realidade até este nível. Portanto, o exercício consiste em não distrair do ponto de vista das ações lógicas da tarefa principal. Toda a tarefa, toda a gama de tarefas em geral, dizem respeito apenas a uma coisa. Você tem que encontrar o infinitamente vivo, na verdade, de acordo com a ideologia e o material desta palestra. E, portanto, o exercício é o seguinte: é preciso manter a percepção de quaisquer coisas externas, como sistemas ópticos, treinando de tal forma que os fluxos de luz verticais lineares que você vê através de sua visão mental, que é a sua visão física, se tornem tão fixos que você veja como da luz. Ocorre assim a organização do próximo microelemento da matéria, por exemplo, o ar. E assim que o ar for percebido, lembre-se disso. O exercício muitas vezes pode ser suficientemente sustentado, isto é, lembrar, consertar, isto é, fixar esta realidade da luz externa, e então você vê a luz interna emanando de você para todos. Quando você vir como a luz flui para todos e como criar realidade para que todos sejam fixos e para sempre, que existe vida infinita, que sempre existe vida, ou seja, pessoas infinitamente vivas são infinitas desde o início e não se baseiam no fato, por exemplo, do nascimento, e você será capaz de explicar isso para todos. 14º. O próximo exercício é que, ao realizar a tarefa quase na concentração de que é necessário encontrar-se com o infinito vivo, que teve certo nível de quase se afastar, é preciso fingir que todos os objetos de informação externos, casas circundantes, fenômenos circundantes, eventos, têm uma forma fixa da presença dessa pessoa. E o exercício consiste no fato de que cada raio refletido de sua consciência, o sistema óptico na consciência, carrega sua forma, que o reproduz como uma pessoa comum no meio social, ou seja, em contato com você e na vida cotidiana dessa pessoa, onde pretende-se como ele vive, o que ele faz, etc. Isso significa que os objetos de informação externa são usados aqui, que são impressos na memória ou são físicos. E quando estamos falando de pessoas neste contexto, há um nível especial de controle coletivo. Isso significa que você tem que ver o controle coletivo consciente no ser humano, porque agora estamos falando sobre a ressurreição dos seres humanos. E disseminação para quaisquer objetos de informação. Este é um método universal de disseminação.
Isso é bastante simples e basicamente o mesmo. 15º. O próximo exercício é examinar os métodos que você tem para criar o homem, as leis fundamentais da criação do homem ou os princípios da criação do homem, em geral, as afirmações metodológicas ou conceituais, e, na verdade, os encontros com o infinito viver transferidos para o controle de quaisquer objetos de informação. E a prática da transferência, que tendo uma certa base metodológica ou um método concreto ou as leis básicas, pode-se realizar a transferência através de uma ação muito simples. É preciso compreender a si mesmo, participando e contribuindo para que tudo seja generalizado e você só tenha o desenvolvimento de sua própria mente, que sempre pode evitar, por exemplo, uma possível catástrofe global, ou garantir o eterno desenvolvimento harmonioso, ou ambos juntos. Porque o mais importante aqui é ser capaz de encontrar uma posição que seja seu estado mental calmo. Então você não terá nenhuma tarefa especial para procurar. Ou seja, se você conhece mais material e o estado de espírito calmo dita essas posições, você já tem de fato o que divulgar para todos. Mas sua forma calma, isso também é a disseminação do conhecimento. E se a figura for tal que você esteja confiante e calmo no nível da alma, no nível das ações, ele passará rapidamente para todos. E realmente é. Se considerarmos como o mundo é projetado do ponto de vista da entrega, as formas fixas estáveis fornecem mais informações. Se você está absolutamente firme e calmo e tem uma fixação de onde existe um processo tecnológico preciso, uma fixação de que você tem uma tecnologia, então renda-se. Mas é disso que eu estava falando hoje. Usei pela primeira vez tal ponto de vista apenas sobre a vida infinita e que sempre há o homem na vida infinita, porque eu não usava esse ponto de vista antes. E agora é especialmente ótimo. Então é evidente aqui que se pode encontrar e aplicar certas posições onde o ponto de vista é uma lei fundamental, que é o conhecimento do Criador. Afinal, o conhecimento do Criador é o que realmente salva, é o que leva ao resultado do desenvolvimento infinito, do desenvolvimento eterno. 16º. E neste contexto, o próximo exercício é que você deve se ver pelos olhos dos outros, como eles se veem pelos olhos deles. E agora um exercício que segue, digamos, uma série que envolve evolução infinita. Eu destaquei isso como uma série. O primeiro exercício desta série de desenvolvimento infinito é assim. Primeiro, você tem generalidade de conhecimento porque é uniforme. Segundo, você tem conhecimento porque o conhecimento é geral. Terceiro, você percorre o caminho verdadeiro porque o caminho é uniforme e verdadeiro. Quarto, o infinito do desenvolvimento, este é o seu infinito pessoal. Este é você. Quinto, vocês olham uns para os outros porque todos os veem e o Criador os vê e ele lhes dá o caminho. Sexto, você está se movendo para onde há vida eterna, onde há vida infinita e onde há uma tecnologia de disseminação, o espectro da vida infinita e onde você vê tudo como sempre no lado da vida infinita pode ser transformado. Sétimo, você tem aquele caminho que você mesmo cria pelo fato de sua existência. Oitavo, você vê com os olhos do Criador porque você pode criar e, consequentemente, você age como Criador. Nono, você pode moldar a informação da existência em existência para todos e sua existência determina o desenvolvimento infinito. Décimo, quando você olha e vê, você está lá ao mesmo tempo e você está lá porque existe a visão externa de você.
Desta forma, é desejável na série escolhê-los destes 10 exercícios e percebê-los ao nível das tarefas de desenvolvimento sem fim. Encerro o complexo de exercícios.